Muito bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, caro presidente, deputado Fernando Santana, minha ilustre amiga Augusta, quem saúdo aqui, cumprimento pelo pronunciamento feito agora há pouco. Cumprimento também os colegas deputados estaduais que se encontram no plenário, deputado Heitor Ferrer, deputado líder do PDT, Guilherme Landim, deputado Marcos Sobreira, grande colega causídico de mão cheia, que o Ceará todo conhece e que tem a tradição política renovada nesta casa, tendo em vista da continuidade do trabalho dos ex-deputados Marcelo Sobreira e Miriam Sobreira, que fizeram muito pelo Ceará e marcaram época nesse parlamento estadual. Mas, senhores, amigos e amigas cearenses, caros telespectadores da TV Assembleia, TV Sinal de Aracati, TV Verde Vale do Cariri, meus caros ouvintes da Rádio FM Assembleia, internautas que acompanham, digo melhor, os trabalhos e as atividades da Assembleia Legislativa nesta manhã de quarta-feira. Primeiro, lamentar a morte do ex-deputado João Viana, que ontem essa casa prestou-lhe a homenagem com o levantamento e a suspensão da sessão ordinária. Ele que foi um grande parlamentar, representante de Cedro e região, que ocupou inclusive a vice-presidência deste parlamento estadual. Então, a todos os amigos lá do município de Cedro, quero aqui cumprimentar pela irretocável passagem que teve nesse parlamento estadual do ex-deputado João Viana, que dividiu com meu avô, Murilo Aguiar, o mandato iniciado em 1982 e com meu pai, Francisco Aguiar, o mandato iniciado em 1986. Dizer também que nesses 2 últimos dias representei a Assembleia Legislativa em 2 eventos de caráter nacional que foram importantes para tanto os parlamentos estaduais, assim como também para com a população que nós representamos aqui nesse parlamento. Na manhã da segunda-feira última, estive lá no plenário da Câmara Distrital, ou seja, da Assembleia Legislativa do Distrito Federal, que ocorreu a solenidade de posse da nova diretoria da UNALE, União Nacional dos Legislativos e Legisladores Estaduais, que será conduzida agora pela deputada baiana do PSD, Ivana Bastos, que trará um grande número de atividades para esta entidade, principalmente no que diz respeito ao trabalho que é executado, às prerrogativas constitucionais e regimentais que são afeitas aos parlamentares estaduais e, inclusive, fazendo seminários nacionais. Será dividido, isso aí foi já debatido no planejamento, deputado Heitor Ferrer, e será dividido o país em 2 abas, o norte e o sul. No sul, concentrará os estados do centro-oeste, sul e sudeste para o encontro em Brasília, e na parte considerada norte e nordeste, será sediado aqui. Conseguimos trazer aqui para o estado do Ceará, ainda nesse primeiro semestre, o encontro nacional que debaterá sobre a juventude e suas perspectivas, no sentido de fazer com que, e aí esse foi também um grande argumento daquilo que nós pudemos sensibilizar a nova diretoria da UNALE, de que, como o governo do estado tem a preocupação e lançou recentemente programa que vai ao encontro daquilo que a juventude precisa, tendo em vista o grande número de pessoas que se encontram na classe do nem, como muitos falam, nem trabalham, nem estudam. São a classe, ou melhor, são um grupo de pessoas, notadamente jovens, que estão ainda sem terem a sua participação efetiva no tanto o processo sociocultural do nosso Estado e do nosso país, assim como também da participação efetiva na economia para
tanto produzir, assim como também para dali tirar o seu sustento. Então, nós teremos esse evento da União Nacional dos Legislativos e Legisladores Estaduais. O presidente Sarto me autorizou que pudesse fazer esse comunicado a todos, além de demonstrar de que nós estamos nessa expectativa de cada vez mais conseguirmos que o Estado do Ceará possa participar dessas grandes discussões nacionais. Mas também, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu participei ontem à tarde, representando esta casa, da reunião em que foi discutida a medida provisória 908/19, que trata da distribuição de auxílio financeiro ou pecuniário aos pescadores dos municípios impactados pela mancha de óleo no litoral brasileiro. O governo federal editou essa medida provisória no sentido de fazer com que os pescadores que tiveram as suas atividades de pesca reduzidas em virtude do aparecimento das manchas de óleo, comprometendo não apenas a sua atividade profissional, mas a sua atividade produtiva profissional, mas também o sustento de suas famílias, enquanto havia, posso dizer, poluição por parte do óleo ao longo das praias, em especial do Nordeste brasileiro. A comissão que discute essa medida provisória tem à frente o deputado baiano, Luiz Costa, e tem o senador Rogério Carvalho sergipano como relator, e levou ontem o Jorge Cheif Júnior, que é o secretário nacional de Pesca e Aquicultura. Mas, para que os senhores tenham uma ideia, aquilo que nós imaginávamos que já fosse uma situação pré-definida e que atingiria 100% dos estados que tiveram as manchas detectadas, passa por um momento de turbulência, tendo em vista que, embora sejam aproximadamente 120 mil beneficiários, existe uma polêmica de que não se sabe se esse cadastro de 120 mil beneficiários, pescadores, se está realmente dentro do regramento que é exigido e proporcionado para fazer com que haja essa retribuição pecuniária, tendo em vista o prejuízo causado à subsistência dos pescadores e suas famílias, porque existem muitos problemas de cadastro. E, ora, se os registros geral de pescadores têm tido ao longo dos últimos 5 anos uma diminuição de distribuição, muitas vezes se fala por causa de algumas fraudes que existiram, muitas vezes se fala por causa de alguns outros problemas que desvirtuam chegar aonde deve se chegar os recursos apropriados para os pescadores, isso seja tomado outros destinos. E lá foram elencados algumas formas de fraude que ocorrem a esse processo que tinha o INSS como o repassador. Entretanto, é bom que se diga que esse recurso deverá vir pelo Ministério da Cidadania e haverá ainda, depois de aprovada a medida provisória, foi essa a sugestão do Ministério, um tempo de 180 dias para ser feito um recadastramento nacional geral, o que, a meu juízo, se tinha de morrer de fome o pescador, o tempo passou, levou e ele vai ficar à deriva, porque na luta entre o rochedo e o mar, quem vai sofrer nessa é o pescador, que já teve e foi abatido por essa má sorte de ter as praias poluídas e prejudicar a sua atividade da pesca. Então, amigos e amigas, o que quero trazer aqui é a preocupação também sobre esse segmento, sobre esse setor, que agora tem essa nova batalha aí, depois de ter conquistado aquilo que foi anunciado e, a meu juízo, prejudicou outras atividades, como é o caso, por exemplo, da atividade turística, onde muito se imaginou que poderia o pescado
de praias que teve o óleo no seu litoral, tendo prejuízo para o consumo do pescado, para a atividade turística e tantas outras coisas mais. Quando se pensava que minorar esse problema era se fazer com que fosse pago esse inicialmente chamado de auxílio defeso, mas só agora corrigido de chamado de auxílio financeiro, com dia, hora e prazo para terminar e sem nem mesmo conseguir avaliar os danos causados e as suas extensões para com as comunidades litorâneas que foram prejudicadas. Agora ainda se vai passar por toda uma burocracia de um recadastramento, a meu juízo necessária, mas que já deveria ter sido feita lá atrás. Um dos motivos que a Secretaria Nacional de Pesca e Aquicultura elencou foi de que em todo o Brasil são apenas 108 servidores públicos federais para poderem aplicar esse questionário, tomarem essa decisão, verificarem aquilo que é importante nesse sentimento de fortalecimento da atividade, mas com a preocupação de que não ocorram fraudes. Eu quero aqui dizer que foi marcado para, após o Carnaval, uma nova audiência pública. Me farei presente novamente para levar a reivindicação para a proteção à importante categoria profissional dos pescadores artesanais e pescadores também de embarcações industriais do nosso estado do Ceará, para que nós não tenhamos nenhum prejuízo para os pescadores que já sentiram na própria pele e que seja reparado, pelo menos em parte, com esse auxílio financeiro, o prejuízo causado pelas manchas de óleo que chegou a boa parte do litoral cearense. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, por fim, digo que está se realizando agora no Complexo das Comissões desta Casa uma atividade da Comissão de Fiscalização e Controle, presidida por nós, da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, presidida pelo deputado Tim Gomes e pelo INESP, no sentido de que as assessorias dos senhores parlamentares e a sociedade, de uma forma geral, possam conhecer como se deu a execução do orçamento de 2019 do governo estadual cearense. Serve de subsídio, e lá inclusive está o Procurador-Geral do Tribunal de Contas do Estado, Dr. Júlio César Rola Saraiva, que participa, está ali também assistindo para já se familiarizar com aquilo que será objeto de seus estudos e de sua responsabilidade durante esse ano de 2020, que é o exercício de 2019. Portanto, desta forma, nós procuramos cada vez mais dotar de qualificação, essa é a meta da mesa diretora deste biênio, dotar de qualificação o quadro de assessoramento dos senhores parlamentares estaduais, assim como também de dar a nós próprios, parlamentares, a condição de sabermos analisar o orçamento público e a sua execução. Dito isso, agradeço. Deputado, eu posso só aproveitar o tempo de Vossa Excelência para me solidarizar no assunto, se Vossa Excelência me permitir? Deputado Vitor Valim, Vossa Excelência, que é um grito, um brado forte em defesa, principalmente dos mais humildes desse Estado, me dá a honra de fazer o à parte. Primeiro, parabenizo a sua maneira serena, que sempre traz os assuntos dessa casa, enriquecedor, em defesa da população mais aflita, deputado Sérgio Aguiar. Vossa Excelência tem meu respeito e minha admiração. E o assunto que eu trago também aqui, agradeço a Vossa Excelência pela deferência, é me solidarizar com o jornalista Donizete Arruda e com todos os profissionais da imprensa. Vejo ali a Letícia e os demais jornalistas que ali ocupam, né, a parte da imprensa dessa casa. Existe uma lei nacional que regulamenta, né, a profissão de jornalista, a liberdade de imprensa a todos os cidadãos brasileiros, não uma lei estadual, uma lei nacional, e o que nós estamos vendo aqui no estado do Ceará, deputado Sérgio Aguiar, presidente e demais parlamentares, atinge a imprensa. Qualquer jornalista agora que levante um questionamento vai ser intimado a depor na polícia? Será que é essa a imprensa livre que nós queremos no estado do Ceará? Vejo aqui o Macário Batista e outros jornalistas. Todos vocês estão sendo atingidos, a imprensa do estado do Ceará, porque a função do jornalista muitas vezes é denunciar. E agora, por denunciar,
autoridades da segurança pública vão querer regulamentar que jornalista seja delator, que jornalista seja X9. Não podemos admitir isso no nosso Estado. Então, minha voz se levanta aqui em defesa de toda a imprensa e da democracia do nosso Estado. Deputado Sérgio Aguiar, o jornalista tem, por dever, garantir a sua fonte. Não podemos, sob hipótese alguma, quebrar esse rito. Infelizmente, o que está se querendo aqui no nosso Estado do Ceará, a Secretaria de Segurança Pública, o seu secretário André Costa, é regulamentar que todo jornalista seja X9, seja delator, e ninguém vai garantir a integridade de nenhum de vocês. Então, muito obrigado, deputado, e agradeço Vossa Excelência. Agradeço, deputado Vitor Valim. E, senhor presidente, dou por concluído o nosso... A mesa lhe concede mais 3 minutos. Não, dou por concluído o nosso pronunciamento, falando desses assuntos que trouxe aqui à casa, que reputo da alta relevância, e apresento também minha solidariedade às palavras do deputado Vitor Valim.